Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa série Aprendendo as Escrituras. Hoje nós vamos estudar a carta de 1 Coríntios, dando sequência ao nosso estudo do Novo Testamento. Já passamos pelos Evangelhos, já passamos pelo livro de Atos, exploramos um pouco a vida do apóstolo Paulo, as suas viagens missionárias. Aprendemos na aula passada sobre a carta de Paulo aos Romanos e agora nós chegamos à carta de Paulo aos Coríntios. Vamos começar a nossa aula, como sempre, com as nossas informações gerais. Como você pode ver aqui no slide, o nome da carta, o título da carta é a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ela conta com 16 capítulos e foi escrita no ano de 55 depois de Cristo. Essa carta foi escrita na cidade de Éfeso durante a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, durante a terceira viagem missionária, passou 3 anos na cidade de Éfeso, e dentro desses 3 anos foi onde ele escreveu essa primeira carta aos Coríntios. E isso já vai para o nosso próximo assunto, que é para quem essa carta é endereçada. Bom, é claro que ela é endereçada para a igreja presente em Corinto, na Grécia. Paulo plantou a igreja de Corinto no decorrer da segunda viagem missionária, ali no ano 50 depois de Cristo, conforme está relatado em Atos 18. E na sua terceira viagem missionária, como eu falei, ele passou 3 anos em Éfeso e ao final desse período ele escreveu o que hoje nós conhecemos como a primeira carta aos Coríntios. Acontece que enquanto Paulo estava em Éfeso, ele recebeu a visita de alguns membros da casa de Cloe, que lhe falaram a respeito de fortes discórdias que estavam dividindo a igreja. Outros irmãos também encontraram Paulo em Éfeso, irmãos como Estéfanas, Fortunato, Acaico, e esses irmãos também trouxeram relatos perturbadores sobre o procedimento imoral e pagão de alguns membros da igreja coríntia. Aqui, um tema que se repete durante toda a carta é a união em Cristo. Paulo quer resolver o problema do orgulho e do egoísmo que estava causando divisões dentro da igreja coríntia. Por isso, em resposta a essas profundas divisões, Paulo envia essa carta com um caráter bastante repreensivo para corrigir os erros, mas também instruções muito práticas para amadurecer a fé daquela igreja e encorajá-los a ter uma vida verdadeiramente cristã. E aqui eu fiz um esboço geral da carta, uma espécie de espinha dorsal, um índice dos assuntos dentro dessa carta. Acompanha comigo. Nos capítulos de 1 a 4, Paulo ele vai tratar exatamente das divisões dentro da igreja, dos partidarismos. Nos capítulos 5 a 6, Paulo continua esse tom repreensivo, tratando de problemas específicos que estavam acontecendo dentro da igreja coríntia. Já no capítulo 7, a partir do capítulo 7, ele adota um tom de instrução. Ele vai instruir os crentes coríntios para que eles não errem mais por ignorância. Então, no capítulo 7, ele vai falar sobre casamento. No capítulo 8 a 10, ele vai falar sobre a liberdade na vida cristã. No capítulo 11, ele vai falar sobre a ordem no culto público e na ceia. Nos capítulos 12 a 14, ele vai instruir os coríntios acerca dos dons espirituais. No capítulo 15, ele vai responder algumas perguntas, alguns questionamentos sobre a ressurreição dos mortos. E por fim, no capítulo 16, ele encerra a carta. Agora que nós já vimos esse panorama geral da primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos explorar esses temas avançando capítulo a capítulo. Então, como eu falei, nos primeiros 4 capítulos da primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele vai abordar a divisão dentro da igreja. Ele começa com a sua característica, a sua tradicional saudação aos coríntios, a sua oração de agradecimento a Deus por eles, mas ele rapidamente se volta para o problema do partidarismo, com alguns membros que estavam se agrupando em torno de diferentes líderes, como Paulo, Apolo e Pedro. Vamos nos lembrar aqui rapidamente de quem era Apolo. Apolo ele foi aquele habilidoso pregador que chegou em Éfeso, e ali ele foi instruído por Priscila e Áquila, e depois de um tempo ele foi enviado para servir em Corinto. Isso está escrito em Atos 18, do 24 ao 28. E aí o problema parece surgir dentro da igreja quando alguns membros de status social mais elevado teriam preferido Apolo.
enquanto os trabalhadores manuais da igreja coríntia, eles apreciavam mais um mestre como Paulo, ele que voluntariamente escolheu um trabalho humilde como fabricante de tendas para se sustentar e cujas habilidades de orador, né, de pregador, talvez não fossem tão refinadas quanto as de Apolo. Mas, ao escrever a carta, em nenhum momento Paulo se apresenta enciumado e nem despreza o trabalho que Apolo fez na cidade. Muito pelo contrário, ele reconhece que tanto ele próprio como Apolo foram meros servos usados por Deus para que o evangelho chegasse até os coríntios e por meio de quem eles adentraram a fé cristã. Aqui Paulo ele adverte contra o orgulho e a exaltação de um líder em detrimento do outro, lembrando que tudo o que eles têm vem de Deus. Ele diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem dá o crescimento, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas somente Deus que dá o crescimento. Por fim, no quarto capítulo, Paulo se posiciona ao lado dos demais missionários e de Apolo como um dispenseiro, um trabalhador a serviço de Deus, encarregado de explicar os mistérios do Senhor para o mundo. Ao final do capítulo, o autor aponta o contraste entre o orgulho dos crentes coríntios e a vida dura daqueles que foram encarregados de pregar o evangelho. Enquanto as ovelhas ficam tranquilas, o pastor sofre para alimentá-las e protegê-las dos perigos. Aqui no capítulo 4 e 5, Paulo vai continuar esse tom de repreensão. No capítulo 5, ele vai repreender contra o envolvimento entre parentes. Ele vai condenar a imoralidade sexual dentro da igreja de Corinto. A imoralidade sexual combatida aqui, ela era vergonhosa demais até mesmo para os padrões mundanos. Porque a gente entende que um jovem, membro da igreja de Corinto, estava tendo relações sexuais com a mulher do seu próprio pai. Algumas traduções da Bíblia afirmam que essa mulher era sua madrasta. Tendo em vista que esse homem e os seus apoiadores não demonstraram qualquer arrependimento, Paulo orienta aos irmãos que esse membro incestuoso seja excomungado, ou seja, banido do convívio e da comunhão da igreja. Para exemplificar, o autor usa a figura do fermento, que na linguagem bíblica é comumente associado ao pecado e à impureza, que penetra na alma humana e se desenvolve, cresce, contaminando todo o corpo. Paulo se utiliza dessa linguagem para orientar que o pecado e o pecador fosse expurgado da comunidade para não contaminar o restante, porque o pecado não tratado enfraquece o testemunho e a autoridade da igreja. Na primeira metade do capítulo 6, Paulo aborda outro problema da igreja. Haviam crentes que tinham desavenças entre si, e aí eles abriam processos judiciais nos tribunais seculares para tentar resolver os seus problemas. E assim, quando eles faziam isso, eles expunham a igreja à vergonha pública, dando péssimo testemunho diante dos descrentes. Veja como Paulo questiona: acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Em vez disso, porém, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante de descrentes. O fato de haver ações judiciais entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra irmãos. A partir desse texto, nós podemos concluir que é melhor resolver quaisquer questões entre si e não expor as questões internas da igreja para aqueles que não fazem parte dela, evitando o mau testemunho. Aqui, não se trata de esconder as imperfeições ou de jogar a poeira para debaixo do tapete. Não, mas como crentes maduros, nós devemos buscar a sabedoria, a temperança para resolver eventuais problemas. E em segundo lugar, como cristãos, melhor ainda é ser humilde, sofrer o dano, tolerar, perdoar, como Cristo exorta no Sermão da Montanha, que está em Mateus 5, 39 e 40 e Lucas 6, 29 e 30. Já na segunda metade do capítulo 6, Paulo ele vai repreender contra o despudor e a imoralidade sexual. Nessa segunda metade, ele inicia com uma frase, um argumento utilizado pelos coríntios, que diz assim: tudo me é permitido, ou tudo me é lícito. Ao que o apóstolo rebate:
mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma dessas coisas. E aí Paulo ele vai explicar como o corpo humano não foi feito para a imoralidade sexual, e sim para também ser usado no relacionamento com o Senhor, uma vez que o corpo pertence ao Senhor e deve também ser utilizado para o seu louvor. Portanto, um homem não pode unir esse corpo à prostituição, à imoralidade. Aqui, Paulo utiliza a linguagem de Gênesis 2:24, onde se tornar uma só carne faz menção ao ato sexual. O argumento do apóstolo é que o nosso corpo não é nosso, mas ele compõe o corpo espiritual de Cristo e foi comprado pelo Senhor Jesus por alto preço. Por isso ele diz que somos templos do Espírito Santo e não devemos cometer esse tipo de pecado, porque todo pecado que se comete é fora do corpo. Mas a imoralidade sexual é praticada usando o próprio corpo que pertence ao Senhor e é a sua habitação. Então, como pode a humanidade usar esse corpo para se unir à imoralidade? Então, desse modo, o autor conclui que nós devemos usar o corpo para a glória de Deus e não para a imundícia. Partindo agora para o 7º capítulo, Paulo vai dar orientações sobre o casamento. Ele dedica esse 7º capítulo inteiramente para falar sobre casamento, celibato e as relações entre cônjuges. Num primeiro momento, Paulo parece ter recebido a seguinte pergunta feita pela igreja: o celibato é mais espiritual que o casamento? Em resposta, ele afirma que é bom quando um homem ou uma mulher tem o dom do celibato, mas que o estado celibatário não é superior ao casamento e também não é o ideal para todos. Por isso, por causa da imoralidade sexual, Paulo reconhece que é melhor que cada homem possua sua própria esposa e cada mulher possua o seu próprio marido. E, uma vez casados, Paulo enfatiza a importância dos deveres conjugais e que eles não se privem um ao outro, exceto por consentimento mútuo, e por pouco tempo para se dedicarem à oração. Paulo também fala aos solteiros e aos viúvos, sugerindo que é melhor permanecerem como eles estão, mas reconhecendo que quem se casar não está cometendo pecado nenhum. Ele aborda também as situações de casais compostos por crentes e descrentes, instruindo que eles não se separem caso o descrente esteja disposto a viver em união. No entanto, se o descrente desejar se separar, que o faça, porque Deus chamou os cristãos para viverem em paz. Finalmente, Paulo fala sobre o compromisso de permanecer solteiro, dizendo que é melhor permanecer assim naqueles tempos difíceis, tempos de perseguição que eles estavam vivendo. No entanto, ele deixa claro que quem se casar não está cometendo nenhum pecado. Paulo explica que os casados eles se preocupam com as suas responsabilidades conjugais e em agradar ao cônjuge, enquanto os cristãos solteiros podem se preocupar e se dedicar melhor à obra do Senhor. Ele conclui encorajando então que cada um siga a sua própria vocação, seja o celibato, seja o matrimônio, conforme a orientação de Deus. Avançando agora para os capítulos de 8 a 10, Paulo vai discutir a questão da comida sacrificada aos ídolos e a liberdade cristã. Ele inicia explicando que, embora alguns coríntios tenham consciência e entendam que os ídolos não significam nada, que eles não têm nenhum poder e que só há um Deus, outros cristãos, com a fé mais fraca, podem ser influenciados negativamente ao verem alguém comer tais alimentos. Ele ressalta que, apesar da liberdade para comer, os cristãos devem agir com amor e consideração pelos irmãos mais fracos na fé, evitando causar-lhes tropeços. Paulo afirma que a comida não nos torna mais aceitáveis diante de Deus, mas alerta que o irmão que ofender a consciência do outro irmão está pecando contra Cristo. E aí o próprio Paulo conclui dizendo que ele mesmo preferiria nunca mais comer carne do que causar dano a outro irmão, destacando assim a importância do amor e da consideração mútua na comunidade cristã. Para dar o seu próprio exemplo, no capítulo 9, Paulo demonstra como ele e os demais apóstolos têm o direito de receber sustento material
para que possam se dedicar integralmente ao seu trabalho no ministério. No entanto, apesar dos seus direitos, Paulo e Barnabé optaram por abrir mão deles para não pôr empecilhos que dificultem a propagação do evangelho. Para concluir a sua linha de pensamento, no 10º capítulo, o autor ressalta que a liberdade cristã deve ser contrabalanceada pela responsabilidade, visando sempre a edificação do próximo e a glória de Deus, evitando ser motivo de tropeço para os outros. Ele enfatiza que, mesmo tendo liberdade em Cristo, os cristãos devem tomar cuidado para não se envolverem em práticas que possam comprometer a sua fé ou causar tropeço aos demais irmãos, mais fracos na fé. Paulo instrui os coríntios a fazer tudo para a glória de Deus, seja na alimentação, nas relações sociais, no culto, evitando qualquer coisa que possa ofender a consciência dos outros irmãos. Seguindo adiante agora para o capítulo 11, onde Paulo agora vai tratar sobre a ordem no culto e na ceia. Ele inicia esse capítulo 11 falando sobre a questão do véu na igreja. Vamos lá, aqui a gente precisa de um pouco de contexto. A maioria das religiões da antiguidade excluía as mulheres da vida religiosa. Essas religiões refletiam o distorcido conceito de que a mulher era inferior ao homem e por isso ela não precisava de uma vida religiosa. No entanto, a pregação de Paulo traz uma nova perspectiva para as mulheres. A fé cristã dava liberdade e esperança a mulheres, crianças e escravos. Ela ensinava que todas as pessoas eram iguais diante do seu Criador. Em Corinto, porém, algumas mulheres usaram da sua recém-adquirida liberdade para abolir o uso do véu nas reuniões públicas. O véu, nas sociedades antigas, era um símbolo de honra, modéstia, dignidade e comprometimento ao marido. Normalmente, quem andava com a cabeça descoberta ou o cabelo curto eram as prostitutas e as sacerdotisas cultuais. Portanto, uma mulher coríntia participando de um culto público sem o véu seria a mesma coisa que uma mulher chegar hoje num culto usando trajes de banho. Seria uma veste completamente inadequada para a situação, causando o escândalo de todos. Portanto, Paulo ele não proíbe que as mulheres orem ou profetizem nas reuniões, mas ele orienta que elas honrem a si mesmas usando o véu quando o fizerem. Hoje em dia, o véu não faz parte do vestuário da nossa cultura, mas o princípio aplicado por Paulo aqui permanece o mesmo: a preservação da modéstia e o uso de vestes condizentes com o ambiente de culto. Depois disso, Paulo ele parte para a organização da ceia. Veja, a ceia no primeiro século ela era uma refeição de fato. Assim como a Páscoa judaica relembrava a libertação de Israel no Egito, a ceia na Páscoa cristã trazia à memória o sacrifício de Cristo. Acontece que, novamente, haviam divisões na igreja, mesmo nesses momentos de comunhão. Alguns dos mais ricos comiam antes e deixavam os demais, geralmente os mais pobres, sem comida. E aí Paulo ele retoma o ensino da ceia e finaliza: portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor de modo indigno será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine cada um a si mesmo e, então, coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para o seu próprio juízo. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas, se examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Paulo não diz que nós devemos ser dignos para então participarmos da ceia, mas que nós devemos participar da ceia de maneira digna. A fim de participar dignamente, é preciso examinar o coração, discernir os pecados e confessá-los ao Senhor. Tomar a ceia com pecados não confessados no coração é tornar-se réu do corpo e do sangue de Cristo, porque foi o pecado que o pregou na cruz. Se não discernirmos as nossas transgressões, Deus nos julgará, nos disciplinará até que confessemos e deixemos esses pecados. Se comemos e bebemos indignamente, nós estamos comendo e bebendo disciplina de Deus para nós mesmos. Nesse texto, discernir ou honrar o corpo de Cristo pode dizer respeito tanto ao corpo de Cristo representado pelo pão,
ou pelo corpo de Cristo, representado pelas pessoas da igreja que estão ao seu redor. Ou seja, quem come apressadamente, sem considerar, sem honrar o seu irmão, peca contra Cristo. Por isso o apóstolo aconselha que eles esperem uns pelos outros ao comerem e que se alguém tem fome durante a ceia, que coma em casa para se portar adequadamente durante a comunhão. Indo no mesmo sentido de tentar estabelecer a ordem na igreja coríntia, do capítulo 12 ao 14, Paulo vai abordar sobre as questões dos dons espirituais. Porque, embora a igreja fosse rica em dons, lhe faltava maturidade. O ponto central de Paulo nesse capítulo é a edificação comum da igreja. Edificação aqui é usada no sentido de construir. Os dons constroem a fé uns dos outros dentro da igreja. Mais uma vez, o apóstolo está tratando do problema do orgulho e do egoísmo que levava a igreja coríntia para um caminho de separação e divisões. Esse é o grande tema que atravessa toda a carta. Paulo quer promover união, mesmo quando há diferenças. E é justo que hajam diferenças. Ele diz que muitos são os dons espirituais concedidos por Deus, mas apenas um Espírito é quem concede os dons. Semelhantemente, ele usa a figura do corpo humano, que tem muitos membros e todos eles são diferentes, mas cada um cumpre a sua função, de forma que o corpo deixaria de ser corpo se fosse composto apenas de um membro. Muitos são os membros, mas apenas um só corpo. Muitos são os dons, mas apenas um Espírito age na igreja. Assim, nenhum membro é dispensável e nenhum dom é desprezado. O apóstolo reitera: somos todos apóstolos? Somos todos profetas? Somos todos mestres? Todos nós temos o poder de fazer milagres? Todos nós temos o dom de cura? Todos nós temos a capacidade de falar em diferentes línguas? Todos temos a capacidade de interpretar o que é dito? Portanto, desejem intensamente os dons mais úteis. Agora, porém, vou lhes mostrar um estilo de vida que supera os demais. E então Paulo se encaminha para o famoso capítulo 13 de 1 Coríntios, o capítulo do amor. Repare que, ao longo do capítulo 12, Paulo vinha falando sobre a diversidade dos dons espirituais, e no final desse capítulo ele encerra dizendo: agora, porém, vou lhes mostrar um estilo de vida que supera os demais. E aí, continuando no início do capítulo 13, ele diz: se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como o símbolo que ressoa, ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecias, se entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento, e se tivesse uma fé que me permitisse mover as montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se desse tudo aos pobres e até entregasse o meu corpo para ser queimado, mas não tivesse amor, de nada me adiantaria. Perceba que os dons devem ser permeados pelo dom supremo do amor de Cristo, o amor ágape, aquele amor que faz sem esperar nada em troca. Caso contrário, por mais extraordinários que sejam os dons, eles não valem nada para o bem comum da igreja. Paulo descreve as características desse amor e ao final declara que no final dos tempos os dons e as profecias desaparecerão, mas o amor permanecerá para sempre. Agora nós estamos num estágio imperfeito, sem conhecer plenamente todas as coisas. Mas um dia virá aquele que é perfeito, e então a imperfeição deixará de existir e teremos plenitude de conhecimento. Naquele dia nós vamos deixar as coisas de menino para termos uma consciência madura e passaremos a enxergar as coisas como elas de fato são. Assim, o apóstolo finaliza no capítulo 13 com um encorajamento: que o amor seja o seu maior objetivo. Dessa forma, Paulo continua falando sobre dons espirituais no capítulo 14, mas agora enfatizando o dom de profecias e o dom de falar em línguas. Paulo se põe mais favorável ao dom de profecias do que o de falar em línguas, porque a profecia ela traz uma revelação da parte de Deus, enquanto o falar em línguas edifica apenas aquele que está falando. Ele também destaca a importância da clareza na comunicação para que todos sejam edificados. E dessa forma, o autor ele traz um conselho precioso no verso 12. Ele diz assim: uma vez que estão
tão ansiosos para ter dons espirituais, busquem os dons que fortalecerão a igreja toda. Em resumo, sem amor e sem edificação mútua, os dons perdem o seu valor. Em seguida, Paulo dá instruções para a organização em relação ao culto e ao uso dos dons de profecia e de falar em línguas. No capítulo 15, Paulo vai falar sobre a ressurreição dos mortos, um tema que não entrava muito na cabeça do pessoal ali em Corinto. Por quê? Porque Corinto era uma cidade grega e os gregos não acreditavam na ressurreição dos mortos. Nós podemos lembrar que quando Paulo pregou em Atenas e declarou que Cristo havia ressuscitado, alguns zombaram dele. Alguns creram, mas alguns zombaram dele. E nesse capítulo, o autor rebate os argumentos de alguns de dentro da igreja que diziam não haver ressurreição. Mas entenda uma coisa, os coríntios, eles receberam a pregação do evangelho, eles criam na ressurreição de Cristo e de tudo que Paulo relata nos versículos de 1 a 11. Eles só não acreditavam que os mortos em geral ressuscitariam. Que Cristo ressuscitou? Com certeza. Mas todos os seres humanos ressuscitariam? Isso eles tinham dificuldade de acreditar. Mas o argumento de Paulo é: se eles acreditavam que Jesus tinha ressuscitado, eles também deveriam crer que todos os mortos seriam ressuscitados. Porque o argumento é bem simples. Se não existe ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, não existe nenhum evangelho a se pregar. E se não tem evangelho, nós cremos em vão e todos os nossos pecados continuam intactos. E é inútil a nossa fé. Então, se Cristo não ressuscitou, os cristãos que já morreram não têm esperança nenhuma. De que vale os sofrimentos dessa vida se não tem esperança, se nós não temos a esperança de uma vida eterna com Deus? Nesse capítulo, Paulo fala também sobre o corpo celestial que nós receberemos, um corpo transformado e imortal. E aí ele questiona: onde está a sua vitória, morte? Porque Cristo venceu o pecado morrendo na cruz e ele também venceu a morte quando ele foi ressuscitado. E nós vencemos em Cristo quando cremos nele, assim herdando um corpo glorioso para viver num mundo glorioso. Paulo exorta que os coríntios continuem trabalhando para o Senhor, tendo a certeza de que a fé deles não é inútil, que o trabalho deles não é em vão, confiantes na ressurreição do povo salvo de Deus. E aí nós chegamos finalmente no 16º capítulo, que é o capítulo de encerramento da carta. Nesse capítulo, Paulo instrui os coríntios sobre como fazer a coleta da oferta que ele levaria para os pobres em Jerusalém. E também comenta sobre os seus planos de viagem e fala sobre a intenção que ele tem de visitar os coríntios, e permanecer algum tempo com eles. É provável que Paulo tenha passado os 3 meses de inverno em Corinto e enquanto ele esteve lá, ele escreveu a sua carta aos Romanos. Carta essa que nós já temos aula aqui no canal. Por enquanto, o trabalho de Paulo exigia que ele ficasse em Éfeso durante mais um tempo, porque uma oportunidade de pregação do Evangelho havia se aberto naquela cidade tão carente das novas de Cristo. Já se encaminhando para o fim da carta, ele diz algumas palavras de encorajamento para aqueles cristãos e menciona o nome de alguns irmãos. Alguns deles são pessoas já conhecidas, figuras já conhecidas das histórias de Paulo, como Priscila, Áquila, Timóteo e o próprio Apolo. E assim, com ações de graça, Paulo encerra a sua epístola aos Coríntios. Amém. Bom, por hoje era isso. Eu espero que, assim como eu, você tenha aprendido bastante sobre essa primeira carta de Paulo aos Coríntios. Como eu sempre falo, eu quero que você leia a carta, que você tenha a sua própria experiência com o texto bíblico, que você se atente a esses detalhes dessa carta, perceba como Paulo está tentando sempre tratar do problema das divisões dentro da igreja de Corinto. E eu espero você na próxima aula. Até lá, fiquem todos com Deus e que a paz do Senhor os acompanhe.